Vimos então a apresentação do módulo PM, os conceitos de ERP, download e instalação do SAP, configuração do servidor, cadastro no sistema para usuário e senha e como pedir senha de acesso. Iremos agora entrar na configuração dos favoritos. E na sequência do curso entraremos em todas as transações de local de instalação, equipamento, plano, ordem e notas. Vamos então entrarmos no sistema. Após instalado e gerado o seu ícone, clique duas vezes. Selecione o teu servidor e dê um logon. Inclua o teu usuário e senha que recebeu no teu e-mail, a localização 800 de cliente Brasil e idioma PT minúsculo. Após o sistema aberto, iremos então organizar os nossos favoritos, as transações que iremos usar com frequência. E no dia a dia dentro da empresa também facilita muito a organização dos favoritos, porque muitas vezes, como o SAP tem várias transações, há momentos que as pessoas esquecem qual é a transação para aquele tipo de atividade. Essa transação, estando aqui em favoritos, vai facilitar bastante. Então vamos ver como isso é feito. Dê um clique em favoritos e um lado direito para inserir uma pasta. Vamos começar com notas. Todas as transações referentes a notas. Dê um Enter. Mais uma vez, vamos agora incluir a pasta para as transações de ordens. Dê um Enter. Mais uma vez agora para as transações de planos de manutenção. Mais uma vez agora para equipamentos. E por fim, local de instalação. Feito assim, vamos agora arrastar estes arquivos que o SAP traz automaticamente para esta pasta de serviço do SAP. Arraste todas para dentro. Clique e solte em cima. Aí é só clicar ao lado para que feche todas. E temos aqui o nosso favoritos com as pastas já todas prontas. Bom, após criar todas as pastas, iremos incluir as transações dentro de cada uma delas. Dê um clique em cima de local de instalação, lado direito. E agora não iremos inserir pasta, e sim inserir uma transação. Para local de instalação, digite IL01. Colocando IL01 na transação, ele já traz a denominação de IL01, que é criar local de instalação. Vamos agora para IL02. Inserir uma transação. IL02. Dê um Enter. Modificar local de instalação. Vamos agora para visualizar local de instalação. Dê um clique em cima da pasta, lado direito. Inserir transação. IL03. Temos aqui então criar, modificar e exibir local de instalação. Vamos agora fazer isso para equipamentos. Dê um clique, lado direito. Inserir uma transação e digite IE01. Dê um Enter. Criar equipamento. Vamos agora, dê um clique esquerdo, um direito, inserir transação. E digite IE02. Mais uma vez para IE03 agora. IE03.
Temos aqui as três principais transações: criar, modificar e exibir o equipamento. Vamos para os planos de manutenções. Lado direito. Inserir transação. IP02. Modificar planos de manutenção. IP42. IP42 para criar planos de manutenção. Em planos de manutenção foge um pouco a sequência de 1, 2 e 3, que é criar, modificar e exibir. Em planos teremos algumas outras transações específicas. IP03 para exibir. Vamos usar também o IP15. Modificar plano. O IP17. Modificar plano também, através de item. Qual a diferença de modificar plano de manutenção IP15 e modificar plano de manutenção IP02? IP02 ele modifica direto com o plano, com o número de um plano. E IP15 você coloca o local de instalação e ele traz todos os planos vinculados ao local de instalação para que você faça a modificação em vários planos ao mesmo tempo. Por isso que temos duas transações para modificar planos. Uma para modificar com um número apenas e a outra para modificar com um relatório, com todos os planos dentro de um local de instalação. Ainda em planos, vamos incluir IP30. Monitoramento de datas do plano de manutenção, que vem a ser o IP30. Você inclui vários planos de manutenção, acrescenta uma data específica, por exemplo, 60 dias, e aí dispara o IP30. O IP30 força o plano a soltar antes da data de liberação. Acho que em planos, basicamente, são todos esses IP. IP2 para modificar um plano apenas, IP42 para criar planos, IP03 para exibir, IP15 para modificar plano de manutenção também, e o IP17 para modificar o item de manutenção dos planos. E IP30 para solicitação das ordens futuras. Vamos entrar agora em ordens. Dê um clique lado direito. Inserir transação. IW31 para criar ordens. Vamos agora para o IW32, exibir. Desculpem, IW32 para modificar ordem. Exibir ordem, mais uma vez, lado esquerdo, lado direito. Inserir transação IW38. Transação que puxaremos os relatórios das ordens abertas ou encerradas no sistema. Todas as transações de IW38 é usada para a coleta das ordens que estão abertas e solicitadas dentro do SAP. Existem vários planos, várias ordens soltas dentro do SAP. Com o IW38 você coleta através de um relatório que você pode organizar também. Veremos isso mais adiante. Vamos agora em notas. Lado esquerdo, lado direito. E vamos incluir as transações para as notas. IW21 para criar. Lado direito, lado esquerdo. E por último, IW28. Transação semelhante a IW38.
A diferença é que IW28 nós puxaremos o relatório das notas abertas no sistema, IW38 o relatório das ordens, IW38 para relatório de ordens, IW28 para relatório de notas. Finalizamos então a nossa configuração de nossos favoritos. Esqueci apenas aqui do local de instalação de uma transação muito importante, muito utilizada, que é a transação IH01. Transação que representa a estrutura do local de instalação. Ou seja, toda vez que criarmos um local de instalação, um equipamento, temos que estarmos com ela aberta para estarmos fazendo a conferência. Veremos isso também mais adiante. Finalizamos aqui então a nossa aula de configuração de favoritos das transações mais utilizadas dentro do SAP. Vamos testar aqui. Dê 2 cliques dentro de sua transação e ela abrirá. Como disse aqui no IH01, basta apenas colocar aqui qual é o local de instalação e ele abrirá a estrutura. Temos uma estrutura já montada que iremos fazer as aulas adiante, que é aqui a unidade da usina de etanol. Uma estrutura de uma usina de cana-de-açúcar. Temos aqui os tratores. Criamos aqui a unidade da usina etanol com seus locais de instalação, os equipamentos, e aí nas aulas futuras criaremos planos de manutenções para estes equipamentos. Finalizamos então a aula de configuração dos favoritos. Curso de SAP, módulo PM, aula 7. Iremos hoje aprender sobre as notas de manutenção. O que são notas de manutenção? São identificação de pontos a ser melhorado, de pontos de avaria. Vamos entrar em H01, a transação master. Coloque o local de instalação, flague em toda a explosão da hierarquia e deixe em branco esses 3. Coloque local de instalação e mande executar. Temos aqui o nosso local de instalação. O que é um local de instalação? Local de instalação é toda a estrutura de uma unidade de produção. Ou seja, neste exemplo, a unidade 1, usina de etanol. Dentro da usina de etanol, coloquei aqui alguns exemplos. CLS, os celeiros, celeiro 1 e celeiro 2. E o que tem dentro do celeiro? O que tem dentro do celeiro são os equipamentos. Então toda a base parte da estrutura. Isso aqui é chamado de estrutura de manutenção. Ou seja, toda a manutenção será baseada em cima da estrutura da unidade. E dentro da unidade, suas máquinas produtivas, na qual é cadastrado os equipamentos, e dentro dos equipamentos é criado planos de manutenções e acrescentado aqui também algumas peças dentro do equipamento, as peças que compõem este equipamento. Neste exemplo, a esteira de transporte. Na esteira de transporte compõem-se rolamentos, a própria esteira, eixos e outros itens que compõem uma esteira de transportes. Todos esses itens, essas peças que serão trocados em uma preventiva ou requisitado em uma corretiva, terá que estar dentro de cada equipamento. Então toda a estrutura de manutenção preventiva e corretiva dentro de uma unidade é feito em cima da sua estrutura. Então aqui temos um exemplo de estrutura, desde a base da unidade até os seus componentes principais, os seus equipamentos e as peças que irão dentro do equipamento. E para finalizar uma boa preventiva é necessário planos de manutenção para cada equipamento, ou seja, o que será feito em cada equipamento. O que será feito numa preventiva nessa esteira de transporte? Uma inspeção nos rolamentos, nos eixos, a própria esteira, as condições físicas da esteira e assim por diante. Então vamos entrar em notas. Como criar uma nota de avaria de um equipamento. Temos aqui a estrutura dos favoritos, como já disse em aulas anteriores. Local de instalação, o equipamento, planos de manutenção para o equipamento, e dentro desses planos sairá ordens de serviço.
E corretivas, será necessário abrir uma nota de avaria, criar uma nota de manutenção, e a nota transformaremos em uma ordem de serviço. Então vimos lá na estrutura em H01 a mesma base que fizemos aqui nos favoritos: local de instalação, equipamento, criar planos para os equipamentos e ordens que será gerada desses planos, e assim também as notas: o local de instalação, o azul claro, os equipamentos e as ordens e as notas que sairá dos planos de manutenções que iremos criar para cada equipamento. Então aqui estão as transações que iremos iniciar com as notas. Falaremos das notas primeiro, depois de ordens, de planos, como criar um plano, como funciona um plano de manutenção. Depois entraremos também em equipamento e local de instalação. Vamos então entrarmos aqui em nota, como criar uma nota de manutenção. IW31, você pode clicar duas vezes aqui neste atalho que colocamos, ou digitar aqui IW21 e dê um Enter. Abrirá a tela de criar uma nota de avaria no SAP. Vamos voltar agora e clicar no atalho. Vamos então clicar no atalho. Dois cliques e também entra na tela de edição de nossa nota de avaria. Vamos então agora escolher a opção. Que tipo de nota? Temos várias opções. M1, solicitação de manutenção planejada. M2 para nota de avaria emergencial, ou seja, houve uma quebra e tem que ser consertado naquele momento. Então é necessário abrirmos uma M2. Uma M3 é uma nota de ação que pode ser usada para equipamentos de calibração ou outros equipamentos que sairá e retornará para a máquina em condição de máquina sem parar, máquina rodando, máquina em produção ativa. E o M4 como uma manutenção planejada também, que neste caso semelhante à M1. A nota de avaria M5 é muito utilizada nas indústrias para uma nota de avaria predial, ou seja, uma lâmpada queimada, uma tomada em curto, um interruptor em curto, um problema no banheiro. Então abre-se uma nota de avaria M5 predial. A nota de avaria QM é uma nota de avaria de segurança. Uma nota de avaria que muitas indústrias também usam como M4, mas aqui está bem especificada como QM, quase machucou. Ou seja, no equipamento você identifica uma parte que pode ser uma condição insegura do equipamento, então abre-se uma nota de avaria em QM, que será avaliado e feito a manutenção antes que alguém se machuque. É uma nota de identificação de um ponto de risco. Nota de avaria também QM, muito semelhante ao MQ, e o N1 também. E assim por diante. As mais utilizadas é a M2 para corretivas emergenciais, as M3 para equipamentos de calibração, as notas de QM e os M5 para nota de avaria de manutenção predial. Vamos então escolhermos aqui uma nota de avaria de pontos de risco de segurança, uma condição insegura do equipamento, na qual iremos identificar com uma nota. E apenas dê um Enter ou clique aqui em continuar. Então, para criar uma nota, basta apenas escolher a opção desta nota e clicar aqui em entrar. Abrirá então a tela de dados. Vamos então descrever a descrição da ocorrência. Fiação exposta no painel elétrico. E o equipamento? Aonde está este equipamento que está com essa condição insegura? Qual equipamento de nossa estrutura está com a condição insegura? Então aconselho que abrir juntamente com o IW21 o IH01, na qual mostra toda a nossa estrutura. Então vamos dizer que seja no painel da esteira de transporte. Dê um Ctrl C e um Ctrl V. Então abriremos uma nota de fiação exposta no painel elétrico do equipamento da esteira de transporte. Preencha quem é o notificador. Descreva o texto da causa.
pode dar um Ctrl C e um Ctrl V e salvar. Anote o número no rodapé da nota para que futuramente você utilize para transformar em uma ordem. Vamos anotar aqui então 102706. Vamos para o exemplo 2. Vamos abrir uma nota de manutenção emergencial. Ou seja, em muitas indústrias, o pessoal operacional deve sempre abrir uma nota e apresentar a manutenção de uma avaria, de uma quebra do equipamento. Ou seja, toda vez que o equipamento quebre, trave um rolamento, arrebente uma correia, ou seja, qualquer manutenção emergencial que ocorra no equipamento, muitas indústrias pedem para o pessoal operacional abrir uma nota de avaria emergencial e apresentar para a manutenção. Vamos ver como isso é feito. Vamos entrar em IH01 para identificarmos o nosso equipamento aonde está na estrutura. Deve marcar todas as opções para abrir toda a estrutura. Caso você esqueça de abrir todas as opções, vamos ver o que ocorre. Não abre o equipamento, apresenta somente o local de instalação, somente os locais de instalação da unidade, e não mostra os equipamentos. Por isso é necessário marcar todas as opções. Agora sim, marcando todas as opções, abrirá toda a estrutura de nossa unidade 1. Então, vamos optar pela quebra da transmissão principal do trator 1. Dê um Ctrl C no equipamento e vamos abrir a nota lá em IW21. Em IW21, dê 2 cliques ou digite IW21 para criarmos uma nota. Abrirá então a tela para escolher o tipo de nota. Como disse, nota de avaria emergencial é M2. Enter. E vamos colar aqui o equipamento. Como demos um Ctrl C em IH01, vamos agora dar um Ctrl V. Pronto. E descrever o que ocorreu. Quebra do cardan principal. Quebra do cardan principal. Colocamos o equipamento e podemos descrever aqui uma situação mais específica. Quebra com a máquina rodando. Uma observação que pode estar ajudando a manutenção na hora da execução da corretiva. O notificador. Dados de localização. Em muitas indústrias, o campo de ordenação é colocado o número de uma etiqueta, ou seja, quando ocorre alguma anomalia que não será feito no momento, é identificado com uma etiqueta e a numeração dessa etiqueta é colocada aqui no campo ordenação. Volte aqui para a nota. Você pode adicionar mais informações aqui no banco de dados de soluções e salve. Como na nota anterior, é gerado um número. Você deve anotar esse número para apresentar para a manutenção. A manutenção então abrirá esta nota, transformará em ordem após a execução do trabalho e fechará essa ordem após a execução total do trabalho. Vimos então como criar uma nota emergencial. Vamos agora entrar na transação IW22. A transação que modifica esta nota que acabamos de criar. Clique no atalho IW22 ou digite IW22 e dê Enter. Abrirá a transação IW22. Ao abrir a transação após a criação da nota, automaticamente a nota já aparece. Basta apenas dar um Enter.
e aparecerá em nossa tela a nota que acabamos de criar. Criamos a nota com observações e todos os dados importantes para a manutenção executar o trabalho. Qual é o próximo passo? Transformar esta nota em uma ordem de serviço. Ela está apenas como uma nota e ainda não gerou uma ordem. Então, como faremos para transformar esta notificação, esta nota, que já tem um número, uma M2, em uma ordem? É muito simples, basta apenas clicar neste ícone dentro da nota. Podemos escolher várias opções. Escolheremos aqui uma nota de assistência técnica, que é a nota emergencial, e vamos confirmar. Pronto. Abrirá então a ordem com todos os dados que colocamos na nota. Mas ainda não gerou o número. Esse número será gerado após clicar em salvar. Vamos então clicar em salvar. Aparecerá o número da ordem e futuramente podemos modificar esta ordem colocando o tempo que durou, toda a manutenção. Clicamos aqui em salvar. E o número da ordem aparecerá no rodapé, juntamente com a sua nota, a nota que criamos. Toda ordem, ao ser criada, ele arrasta uma nota junto. Quando você cria uma nota, ele não tem uma ordem. Porém, quando você cria uma ordem direto, sempre terá uma nota. Neste caso, criamos uma nota e transformamos em uma ordem. Então, futuramente podemos anotar este número para podermos modificar e encerrar após o serviço executado. Vimos então IW21 criar nota e IW22 modificar uma nota. Vimos então IW22 modificar uma nota. Perceba que ela sempre vem já a última nota que você modificou ou alterou algum dado, é sempre a última que aparece. Basta apenas dar um Enter ou confirmar, a nota aparecerá. Vamos então agora entrar em IW23, exibir uma nota. É a mesma coisa que modificar, porém você não consegue alterar nenhum dado desta nota, apenas exibe a nota. Esta nota é uma outra nota M2, é uma nota que já está encerrada. O status da nota diz mensagem encerrada. Esta nota ela não tem uma ordem, é apenas uma notificação. É um exemplo de exibir uma nota. Vamos ver aqui outro exemplo. Uma nota com o número de 101120 e vamos dar um Enter. É uma outra nota. Esta nota ela apresenta um status de uma nota com ordem. É uma nota que está aberta com uma ordem. Mas perceba que não conseguimos alterar nenhum dado. A tela ela não abre a tela de edição. Ela não fica branco nos locais de edição. Ela fica sempre azulada em todos os campos. Esta é a transação IW23. A transação apenas para exibir uma nota. Vamos voltar para a transação IW22. A transação que nos permite alterar a nota. Ela sempre traz a última nota, basta apenas dar um Enter. E aí ela apresentou a nota já com campos aberto para modificação. Então vimos a diferença. IW22 ela abre para podermos alterar. Ela já traz o número da ordem. Mostramos lá uma nota com uma mensagem apenas encerrada, MS em mensagem encerrada, e essa apresenta um status de nota order, uma nota aberta com uma ordem, e vemos aqui o número da ordem.
Para entrarmos na ordem desta nota, basta apenas clicarmos aqui neste lápis. Automaticamente fomos direcionados para a ordem, e dentro desta ordem podemos fazer alterações, como tempo, tipo de atividade e outros itens que podemos modificar aqui dentro da ordem. Para voltarmos para a nota, clicamos aqui em nota e voltamos para a origem IW22, o número da nota. Vimos então como modificar uma nota com IW22, IW23 exibir uma nota e como entrar em uma ordem através de uma nota. Entrando em IW22, digitando o número da nota, abrirá então a nota com a sua ordem, e aí então conseguimos entrar em uma ordem. Neste caso não temos a opção de criar ordem na nota. Não apresenta aqui aquele ícone de criar ordem. Isso porque a ordem já foi criada. Então vimos então como funciona a IW22 modificar uma nota e até mesmo transformar uma nota em ordem através do IW22. E vimos também o IW23, apenas a exibição de uma nota, sem termos como fazer alterações. Dando continuidade à nossa aula 7, nas transações de notas. Veremos agora o IW28, modificar nota. E percebemos que há uma grande semelhança com o IW22, pois as duas denominações são modificar nota PM e modificar nota apenas em IW28. Qual é a diferença? A diferença é que em IW22 conseguimos modificar uma nota apenas. Um número de nota entrando na nota e modificando esta nota, e até mesmo transformando esta nota em ordem. Em IW28 conseguiremos ver várias notas. Vamos entrar então em IW28 para vermos como é essa transação de várias notas. Dê dois cliques em IW28, abrirá a tela então de relatório de notas. Conseguiremos modificar várias notas do relatório que iremos puxar. Então aqui em data, temos que especificar qual é o tamanho da janela. Colocaremos aqui 1/1 de 2013 até a data de hoje. Podendo ser também aqui 31/1 de 2013 também, apenas 30 dias ou apenas uma semana. Depende da necessidade do seu relatório. Neste caso estamos puxando 6 meses. Aqui no tipo de nota é necessário especificar o tipo de nota, se é uma M1, M2, M4, M5. Neste caso deixaremos em branco, puxaremos todos os tipos de nota. Mas é importante determinar de qual é o local de instalação que iremos puxar essas notas. No nosso caso 000, o asterisco para determinar que queremos todas as notas dentro de 001. Podemos também aqui determinar um local de instalação específico, segundo a nossa hierarquia da transação IH01, onde vimos todos os locais de instalação. Você pode colocar apenas um local de instalação específico e puxar o relatório das notas daquele local de instalação. Neste caso, puxaremos geral, de todos os locais de instalação. Por isso que adicionamos aqui o asterisco. E eu também quero todas as notas que já foram encerradas, e não somente as notas que estão abertas. E aí é só mandar rodar. Mas vamos voltar. Acrescentei aqui a janela, qual é a distância do período que eu quero que venha essas notas, e o local de instalação. O tipo de nota deixei em branco, poderia também estar filtrando aqui exatamente um tipo de nota, mas deixei aberto porque eu quero todas essas notas. Então vamos agora rodar. Rodamos a transação e o SAP trouxe para nós este relatório, com todas as notas que está aberta e encerrada no sistema, o tipo, a nota que contém uma ordem ou não, neste caso aqui tem uma ordem, neste caso não tem ordem, é apenas uma nota que está aberta no sistema. Neste caso essa nota está aberta no sistema junto com uma ordem e a data que ela foi aberta. Temos aqui também o local de instalação daquela estrutura de H01 que vimos em aulas anteriores, o local de instalação exato de cada uma dessas notas
e a descrição, o que acontece, o que está acontecendo, o porquê dessa nota estar aberta. E aqui o criador, o login do criador que abriu esta nota. Este relatório é um relatório simples, na qual é possível adicionar ou tirar itens desse relatório. Para fazer isso, basta entrar aqui em Atuais ou Ctrl F8. Abrirá uma caixa para adicionar aqui para o lado esquerdo ou tirar itens para o lado direito. Então vamos utilizar aqui a caixinha jogando itens para lá para turbinar o nosso relatório. Vamos acrescentar aqui o notificador, quem é a pessoa exata que abriu essas notas e o status delas, para nos mostrar se ela está aberta ou fechada. Vamos então adicionar. Vamos primeiro adicionar o notificador. Vamos pela ordem alfabética, letra N. Notificador. E vamos passar para o lado esquerdo. Vamos agora encontrar o status desta nota. Então, status do sistema. Em ordem alfabética, letra S. Status do sistema. Passando para lá e confirmando. Com isso, demos uma turbinada aqui em nosso relatório. Acrescentamos aqui o notificador e o status que nos mostra a mensagem dessa nota. Neste caso aqui, ó, mensagem com ordem e mensagem sem ordem. Mensagem com ordem, vimos aqui que tem o número da ordem, e mensagem sem ordem, que vimos aqui que ainda não tem ordem. É uma nota apenas que ainda não foi transformada em ordem. E vimos aqui uma mensagem com ordem encerrada. MS-EN, EN de encerrada, e ordem. Então temos aqui uma nota com uma ordem que está encerrada. E mensagem de nota apenas sem ordem que está aberta. Então podemos trabalhar em cima desse relatório de várias formas. Podemos também agrupar alguns itens. Voltamos aqui no chamar, ou Ctrl F8. E aí vamos colocar aqui, por exemplo, a ordem junto com a nota. Basta jogar para cima. Agora vai aparecer nota e ordem. E o tipo dela. A data, o local de instalação. Aqui pode fazer um joguinho de jogar para lá e para cá. Vamos também aqui jogar o notificador próximo do status dos sistemas. Vamos passar para cima. E aí vamos dar um OK para ver como vai ficar esse relatório. Bom, colocamos aqui a nota junto com a ordem e o tipo dela, assim por diante. E temos aqui um relatório. Este relatório é possível também fazer agrupamentos dentro dele. Como tipo de nota. Dê um clique aqui na coluna, destacando toda a coluna. E ordenar em ordem crescente. Vamos ver o que acontece. Pronto, ele agrupou todas as M1, todas as M2, M3 e MQ. É possível fazer isso também em outras colunas. Como aqui, por exemplo, vamos agrupar todas as notas que têm ordem. Agrupamos todas as que não têm ordem e, por fim, as notas que contêm ordem. Então, há várias maneiras de trabalhar com relatório. Aí, você pode me dizer, mas e daí, o que eu faço com esse relatório? Boa pergunta. Vamos então definir o que faremos com ele. Vamos transferir este relatório para trabalharmos com filtro e outras ferramentas mais avançadas, como gráfico e outras mais dentro do Excel. Vamos transferir todas essas informações das planilhas para o Excel. Clique aqui nesta calculadora. Confirme. Tabela. Confirme. Confirme novamente. E abrirá o Excel recebendo todos os dados do SAP. Pode demorar alguns segundos, mas não costuma demorar muito tempo. E aqui está. Todas as informações que estávamos olhando lá no SAP, agora podemos trabalhar aqui no Excel. Temos aqui para 1, podemos renomear
notas gerais e trabalhar as informações. Podemos aqui incluir um filtro. E agora podemos filtrar somente M1, somente M2 e assim por diante. Podemos ver quem foi que abriu. Vamos abrir todos os filtros novamente, vamos limpar e vamos puxar por notificador. Temos aqui uma Bárbara, uma notificadora, uma pessoa que abriu algumas notas dos sistemas. Vamos ver quantas. Duas M1. Temos aqui o Jefferson, eu, abrindo 3. Uma M1, uma MQ, uma M2 emergencial, uma EQ foi um quase machucou, uma notificação, uma nota, uma identificação de um ponto de risco de segurança, que vimos em aulas anteriores, que podemos identificar com notas. E assim por diante, podemos fazer várias coisas com as informações coletadas do SAP e transferida para o Excel. Vimos então a diferença entre IW28, que é o relatório das notas, e trabalhando com o relatório das notas, e também o IW22, que é apenas modificando uma nota apenas. Vamos fechar o Excel e voltar para o nosso relatório. Podemos modificar então várias notas ao mesmo tempo, vendo qual está encerrada, neste caso aqui daqui para baixo, e trabalhar as que estão abertas. Eu consigo fazer uma seleção e pedir para abrir todas ao mesmo tempo. Vamos ver como é que funciona. Selecione todas e vem aqui nessa lupinha e abrirá uma de cada vez. E assim eu posso estar transformando em ordem várias ordens ao mesmo tempo. Aí abriu essa, eu vou transformar essa aqui em ordem. Vou escolher essa opção PM01 mesmo. E vou salvar e já vou criar esta ordem. Criada. Uma ordem de manutenção. E vou salvar. E assim por diante. Não vou transformar todas em ordem porque pode demorar um pouco. Vou apenas salvar. Vamos agora fazer uma outra atividade que é rotineira dentro das transações de relatório. Podemos aqui selecionar um grupo de notas e liberar essas notas. Essas notas, percebam que ainda não foram liberadas. Podemos liberar todas de uma vez. Clique aqui na bandeira verde, que é de liberar. E todas foram liberadas de uma só vez, mudando de MSPN para MSPR. Vamos agora ver uma outra atividade rotineira, que é a atividade de encerrar uma nota. Neste caso, o ideal é selecionar todas de uma vez. Abrirá uma de cada vez e clicamos aqui na bandeirinha preta e branca, na bandeirinha quadriculada, encerrar. É super importante verificar as datas, se estão coerentes, e confirmar apenas, essa nota está sendo encerrada. E assim por diante para todas elas, confirmando as datas, os horários e encerrar. Isso para as atividades que estão sendo executadas. Já foi executada, entra no sistema e encerra a nota. E o status é modificado de MSPR para MSN, mensagem encerrada. Vimos então aqui várias maneiras de trabalhar dentro do relatório. Vimos então visualizar, modificar, dar um refresh. Você atualiza a sua planilha, o seu relatório, transformar para o Excel, criar uma ordem. Posso selecionar aqui e criar a ordem direto. E assim por diante, liberar, encerrar, acrescentar itens aqui no chamar. Vimos todas as atividades rotineiras dentro de um relatório de notas com a transação IW28. Veremos por último agora a última transação das notas, que é a IW69. Exibir itens da nota. Vamos entrar nele.
Esta transação também é uma transação de relatório. Para que serve? Serve para identificar as falhas de abertura da nota, ou seja, em manutenção é rotineiro fazer métricas de manutenção, e uma delas é a acuracidade da informação. É o quanto a nota está sendo encerrada com todas as informações corretas e necessárias. Então, muitas pessoas abrem a nota e encerram de qualquer jeito, e isso fica muita falha no sistema. Então, a transação IW69, conseguimos puxar todas essas notas encerradas e verificar quais delas falta informação. Vamos fazer esse teste. Vamos puxar também os últimos 6 meses. Igualmente, fizemos IW28, a transação, o local de instalação principal, com asterisco para trazer todas que estão dentro desse local de instalação, e todas as notas também, todas as M1, M2. E vamos rodar a transação para ver o relatório. Vimos aqui que apareceu 3 notas com informações faltando. Vamos entrar então nesta nota para ver o que está faltando nessa informação, quem abriu esta nota, para podermos entrar em contato com essa pessoa e dar um treinamento de como encerrar uma nota. Vamos entrar nela para identificarmos os gaps. Entramos na nota e fazemos uma análise nesta nota. Provavelmente 99,9% dos erros que essa transação traz é o encerramento, o início e o fim da avaria. Percebam que aqui tem o início, dia 30 de janeiro, e não tem fim. Isso pode ocorrer uma contagem de todo esse tempo, 6 meses vezes 24 horas, então vai acusar um tempo muito grande de parada de equipamento. Então o ideal é colocar sempre o início da avaria, a data que foi finalizada a avaria e a hora, se teve máquina parada ou não, para que haja uma soma aqui e seja identificado exatamente o tempo que ficou parado o equipamento. E não abrir e encerrar desta com as informações necessárias. Isso mostra para a gente com o IW69. Vamos abrir uma outra nota aqui. E também percebo que a mesma coisa. Teve o início da avaria e não foi identificado o fim da avaria. Finalizamos então a nossa aula 7, a nossa aula de notas de manutenção, IW69, IW28, IW23, IW22 e IW21. Vamos então entrarmos agora na aula 8, sobre as ordens. Vamos então dar sequência na nossa aula 8. Vamos entrar em criar ordem. IW31, 2 cliques ou digite aqui IW31. Prosseguir. Abrirá então a tela de criação de ordens de manutenção. Que tipo de ordem iremos abrir? Temos aqui vários tipos. PM01 para manutenção preventiva, uma manutenção que o sistema gera automaticamente esta ordem. Você cria um plano de manutenção e predetermina qual será o tempo que o sistema irá gerar esta ordem automaticamente. Ou seja, você coloca de 6 em 6 meses para trocar uma correia e o sistema vai gerar uma ordem PM01 automaticamente para você trocar esta correia com todas as especificações da correia que você pré-determinou na criação do plano. Uma PM2 é uma ordem de assistência técnica, uma ordem emergencial, ou seja, a máquina quebrou, tem que consertar, tem que abrir uma ordem para levar para a manutenção. Esta ordem emergencial é uma PM02, uma corretiva emergencial. Uma PM03 é uma preventiva preditiva, ou seja, você cria um plano de manutenção para uma ordem de inspeção de um equipamento. Você tem um equipamento e você quer inspecionar de 15 em 15 dias ou de uma vez por mês. Então você cria um plano de manutenção. Para gerar automaticamente uma ordem PM3 para preventiva de inspeção, ou seja, uma preventiva. PM4 para restauração, ordens prediais. PM5 também pode ser usado para prediais, depende da empresa, da estrutura da empresa. Algumas usam PM5, outras PM4. PM6 para calibração,
PM7 para investimento, ou seja, em muitas empresas há um sistema de compra que você tem que abrir uma ordem e essa ordem arrasta um centro de custo para que você solicite a compra de uma peça externa. Então é uma ordem de investimento, uma ordem de compra de materiais externo. E PM9 para assistência técnica também é uma corretiva planejada, ou seja, você identifica uma anomalia no equipamento, você abre esta ordem sabendo que vai daqui um mês ou no máximo 2 meses vai quebrar. Então você já abre a ordem para que faça a aquisição da peça ou do componente para substituir. Então é uma corretiva planejada, uma coisa que não é emergencial, que ainda vai durar algum tempo. Então você abre uma ordem para já ir adiantando a compra ou aquisição do componente para fazer a manutenção. É uma coisa mais planejada. E assim por diante. Vamos aqui fazer um teste com uma corretiva emergencial. A máquina parou, quebrou uma correia, você tem que abrir uma ordem para levar para a manutenção. Então vamos abrir essa ordem de corretiva emergencial de assistência técnica. Prioridade elevado, o local de instalação. Aqui neste caso é o local de instalação da máquina que você trabalha, do equipamento que você atua ou do equipamento que ocorreu esta corretiva emergencial. E dê um Enter aqui ou clique aqui em prosseguir, em continuar. Abrirá então a tela da ordem de serviço. E aqui o campo para descrever o que aconteceu. Quebra da correia do motor principal da bomba da estação de tratamento de esgoto. Esse é o nosso local de instalação. Aqui, tipo de manutenção, 102 para assistência técnica, mas também tem aqui outras manutenções. Este aqui é apenas uma simulação, mas no SAP original da empresa tem aqui elétrica, mecânica, hidráulica e outras mais. Neste caso aqui, assistência técnica e inspeção apenas. Vamos escolher a opção de assistência técnica. A prioridade é elevado, já veio a data. E simplesmente vamos salvar esta ordem que vai aparecer aqui no rodapé. E apresentar para a manutenção. A manutenção pode incluir aqui componentes, requisitar no almoxerifado componentes para substituir essa peça se este componente faz parte das peças do almoxerifado. Se não faz parte, vai ter que comprar externo. Neste caso, vamos apenas voltar aqui para os dados do cabeçalho e vamos salvar para gerar o número desta ordem. Aparecerá então o número no rodapé. Este número é interessante você marcar para apresentar para a manutenção, efetuar a manutenção no equipamento. Então vimos aqui como criar uma ordem. Vamos agora entrar em W32 para modificar a ordem. Normalmente o SAP, ao fechar a transação em W31 de criar ordem e entrar na sequência em W32, aqui você clicou em W32, automaticamente ele já arrasta o número da última ordem que foi criada, aparecendo na tela. Se caso não apareça na tela, você vai abrir depois e simplesmente você não tem este número. Por isso que disse é importante anotar o número da ordem que aparece no rodapé. Neste caso é a 820614 e clique em continuar. Com isso, abrirá a ordem que acabamos de abrir no IW31. Aqui em W32 podemos modificar esta ordem. Normalmente quem faz isso é o mecânico ou o eletricista ou o instrumentista. Aqui ele acrescenta componentes. Ele inclui o tempo de manutenção. Ele inclui aqui o tempo da manutenção, 1 hora. Ele pode incluir o equipamento. Neste caso também, em modificar ordem, a manutenção normalmente é necessário liberar esta ordem. Para liberar esta ordem, basta clicar aqui na bandeirinha verde. E a ordem estará liberada. Ela estando liberada, o mecânico consegue apontar a sua hora e encerrar esta ordem.
Você pode encerrar comércio em uma ordem que não foi efetuada uma manutenção técnica, ou se foi feita uma manutenção técnica, é necessário encerrar tecnicamente na bandeirinha quadriculada. Vamos então na bandeirinha verde que estava aqui, libera, e na bandeirinha preta e branca quadriculada é para encerrar esta ordem tecnicamente. Clicando na bandeirinha quadriculada, aparecerá a data de referência, a hora, basta apenas confirmar e a ordem estará encerrada. A ordem foi gravada 820614. Vamos entrar nela novamente para ver como ficou após encerrada. Perceba que a tela ficou toda escura. Você não consegue mais digitar nada nela, não consegue acrescentar mais nada nesta ordem porque ela foi encerrada. E aqui no status aparece o ente, encerrada tecnicamente. Se fosse encerrada comércio, seria ENCE, encerrada comércio. Vamos então voltar esta ordem para a manutenção. Vamos clicar em ordem, função, encerrar e anular o encerramento técnico. Nós, com isso, conseguimos voltar essa ordem ativamente. Por que isso é feito? Isso é feito porque às vezes a manutenção esquece de algum detalhe nesta ordem. Então é necessário voltar esta ordem para acrescentar algum detalhe, descrever alguma coisa e aí logo depois encerrar novamente. Então vimos aqui como voltar esta ordem para ativo novamente. Como cancelar o anulamento técnico, o encerramento técnico. E vamos encerrar novamente. Novamente aparece a tela para confirmar. E a ordem está encerrada. Vamos entrar nela novamente. E aí mostra que esta ordem está encerrada. Vamos então dar sequência em nosso curso de SAP, na aula 8. Vimos como criar uma ordem com IW31, como modificar em IW32 e agora vamos ver exibir ordem PM com IW33. Clique duas vezes e vamos digitar aqui o número de uma ordem. Vamos colocar o número da última ordem que trabalhamos. Aquela ordem que abrimos no IW31, correia, quebra da correia do motor principal da bomba. Então vimos que IW33 apenas exibe a ordem, ou seja, exibe uma ordem para que você veja algum detalhe delas, se tem algum componente requisitado nesta ordem, não tem, ou seja, algumas informações que tem nesta ordem. Em dados de planejamento, nesta ordem, vimos que não tem um plano de manutenção. Isso porque é uma ordem emergencial, criada manual, uma ordem PM02, de assistência técnica, de corretiva emergencial. Então ela não tem um plano, ela foi uma ordem criada manualmente. Vamos agora em IW33 ver uma ordem criada, gerada automaticamente pelo plano. Temos aqui uma ordem criada automaticamente pelo plano de manutenção, ou seja, é criado um plano de manutenção com as características, com as atividades que deve ser feito. Vamos ver aqui em operações. Tem aqui uma operação que deve ser feita. Aqui está em outro idioma. Eu peguei uma ordem aleatória no sistema. Este sistema é um sistema acessado mundialmente. Provavelmente aqui é um idioma alemão, alguém da Alemanha que criou este plano de manutenção preventiva, que automaticamente gera uma ordem de serviço. Vamos voltar aqui na ordem, vamos entrar nela novamente e vamos ver aqui em planejamento qual é o plano de manutenção que gerou esta ordem automaticamente. Vamos clicar duas vezes aqui para entrar neste plano de manutenção através de uma ordem, ou seja, já estamos vendo como consultar, entrar e verificar um plano de manutenção através de uma ordem. Entre na ordem, entre em planejamento e clique duas vezes em cima do plano de manutenção. Então temos aqui um plano de manutenção.
Um plano de manutenção que gera um tipo de ordem de assistência técnica não é muito correto. O ideal aqui seria uma ordem PM01 ou PM03, que são ordens de preventiva. Ordens PM02 é de assistência técnica emergencial. Então já vimos aqui um erro neste plano de manutenção. Um plano de manutenção ele deve ser PM01 para manutenção preventiva ou PM3 para manutenção preditiva, ou até mesmo a PM5 ou 4 para manutenção predial. Aí sim é uma manutenção preventiva. Mas de qualquer forma, vimos aqui então um plano. Vamos entrar a fundo aqui no plano para vermos os detalhes de parâmetros de programação, dados adicionais, as solicitações, quais são as ordens que esse plano gerou automaticamente, o desvio, quantos dias ela foi encerrada depois que ela foi criada. Ela foi criada aqui, essa ordem, automaticamente pelo sistema em 2012 e ela foi encerrada em 2013, gerando 364 dias de atraso de encerramento após a criação dela. Aqui embaixo, em lista de objetos de item, pode ser criado dentro do plano vários itens, várias ordens diferentes de vários itens dentro de um mesmo plano. Aqui apenas a localização, o cadastro deste plano, as solicitações programadas deste item, quais foram as ordens que foram geradas, as mensais e trimestrais e assim por diante. Vimos então como consultar uma ordem com IW33 e entrar num plano de manutenção através desta ordem. Vamos agora então entrarmos em IW38. Vimos IW33 como exibir uma ordem, consultar uma ordem e entrar num plano de manutenção desta ordem, se for uma ordem de preventiva. Se for uma ordem de corretiva emergencial, normalmente ela não vai ter plano, porque é uma ordem criada manualmente, mas as ordens criadas automaticamente pelo sistema por planos de manutenção, é possível conseguir ver o plano e entrar neste plano através do IW33, apenas para consulta. Vamos agora então vermos IW38, modificar ordens. Vimos em nota que também temos IW22 para modificar nota e IW28 para modificar nota. Em ordens também é a mesma coisa, IW32 modifica apenas uma ordem específica. E IW38 você consegue puxar um relatório de várias ordens e modificar várias ordens dentro dessa mesma transação IW38. Então vamos entrar em IW38 para ver como isso funciona. Vamos ver como funciona este relatório e modificar várias ordens ao mesmo tempo. Vamos entrar então. Clique duas vezes em IW38 ou digite aqui IW38. Aqui na tela de relatório, você pode optar por em processamento, somente as ordens que estão abertas, ordens que também estão encerradas, e aqui a janela, qual o período que você quer puxar essas ordens. Vamos colocar aqui 1/1 de 2012 até a data de hoje, ou seja, os últimos 18 meses. Aqui você pode optar pelo tipo de ordem. Qual é o tipo de ordem que você quer? Você quer puxar somente as PM2, as 3, as 4 ou as PM5? Aqui você pode filtrar pelo tipo de ordem que você quer. Neste caso, eu quero todas as ordens, todos os tipos de ordens. Então, você tem que determinar qual é o local de instalação. Neste caso, o nosso local de instalação é o 00, todos os locais de instalações. É indicado colocar asterisco no final do local de instalação para que traga todas as ordens debaixo deste local de instalação. Dentro deste local de instalação, há vários outros locais de instalação. Então, colocando o asterisco, ele vai trazer todas as ordens deste local de instalação e dos que estão abaixo dele. Então, colocando aqui o local de instalação, pedindo todos os tipos de ordem e a janela, o período em que você quer que venha este relatório de ordens, basta apenas pedir para executar. Pronto, aparecerá aqui o relatório básico das ordens dos últimos 18 meses, todos os tipos de ordem, PM1, 2, 3 e assim por diante. Vamos então melhorar este relatório. Vamos clicar aqui em atuais ou Ctrl F8
E vamos acrescentar algumas coisas a mais neste relatório. Vamos pôr, por exemplo, o equipamento. Dando um clique aqui, você agrupa, colocando em ordem alfabética. Então vamos aqui na letra E, encontrar o equipamento. Equipamento, dê 2 cliques, ou dê um clique aqui, outro aqui, ele vai cair para a esquerda. Vamos acrescentar mais. Vamos acrescentar local de instalação. E o custo. Qual é o custo? Quanto está sendo gasto nessas ordens? Vamos achar custos em reais. Custos total em reais. E vamos confirmar para acrescentar no nosso relatório master. Temos aqui o equipamento, o local de instalação e o custo. Podemos trabalhar com este relatório. Aqui tem uma coluna que não estamos utilizando, podemos ocultar. Dê um clique, lado direito, ocultar. Vamos agora arrumar este relatório. Vamos passar o equipamento, o local de instalação próximo da ordem. Clique em atuais ou F8 e vamos jogar o local de instalação mais para cima. Dê um clique nele e vai clicando na setinha, selecionando para cima. Vamos colocar aqui local de instalação, depois equipamento e depois a ordem. Depois a ordem, depois o tipo da ordem, a data, o texto breve e os custos. Vamos ver como ficou. Bom, temos aqui então o local de instalação, podemos puxar aqui para ficar melhor o relatório. E aí conseguimos ver todo o relatório. Qual o local de instalação que está vindo esta ordem, qual é o tipo dela, o número da ordem, a data que ela foi aberta, o texto breve e o custo desta ordem. Aqui podemos agrupar por tipo de equipamento, agrupando todos os equipamentos, todas as ordens dentro do mesmo equipamento. Todas essas ordens foram criadas deste equipamento. Esta ordem é deste equipamento. Estas ordens são deste equipamento e assim por diante. Podemos agrupar também por tipo, agrupando todos os tipos aqui de ordem em ordenação crescente. Pronto, agrupamos todas as PM01 de preventivas, todas as corretivas emergenciais, todas as PM3, a 5 e a 7. Assim conseguimos ver os custos. Quanto foi o custo das PM01? Qual foi o custo da PM02 e da PM03, PM05 e por diante. Então vimos que tem várias formas de trabalhar com este relatório, dependendo da necessidade que você deseje para o input do relatório. Aqui podemos dar um clique e ver o custo total também dessas ordens no geral deste relatório. Não temos aqui um total. Basta apenas dar um clique aqui no custo total e fazer aqui a totalização dos valores. Dê um clique aqui, ele vai fazer o custo total, ele vai somar e te dá qual é o custo total desse período de 18 meses de todas essas ordens abertas. Foi um total de R$278 mil gasto com essas ordens no período de 18 meses. Podendo assim fazer um filtro por mês. Você pode puxar aqui o semestre para saber quanto você gastou no semestre com ordens de serviço. Acrescente aqui os custos. Custo total. E vamos ver quanto ficou esse último semestre. 224 mil foram gastos nos últimos semestres com ordens de manutenção. A manutenção ficou em R$224 mil. E assim você pode controlar os gastos de seu departamento com ordens de serviço. E podendo entrar na ordem, basta dar 2 cliques e entra na ordem. E nesta ordem você consegue ver as operações
que foram realizadas, os componentes que foram gastos, os custos e a localização, qual é o plano, se tem plano, se não tem plano. Vimos aqui que é uma ordem criada manualmente, porque não é uma ordem de plano, ele não tem um plano de manutenção. Podemos entrar nesta ordem e encerrar, liberar. Podemos puxar em W38 um relatório de ordens para poder liberar várias ordens ao mesmo tempo. Selecione, clique em liberar. Pronto, foi liberada todas de uma só vez. E também é possível encerrar várias ordens de uma só vez. Basta apenas clicar na bandeirinha quadriculada para encerrar tecnicamente várias ordens ao mesmo tempo. Podemos também tirar um gráfico deste relatório, podemos passar todo esse relatório para uma planilha de Excel para ficar mais fácil para trabalhar. Basta apenas clicar aqui nesta calculadora e migrarmos para o Excel. Vamos fazer isso. Clique aqui na calculadora, confirme sempre e ele entrará para o Excel. Migrará todos os dados do SAP para o Excel. Clique em tabela e confirme e os dados entrarão automaticamente para a planilha do Excel.